seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, muda minha história. Meu coração te dou, faze-o firme em ti. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo, amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Muito boa noite, é muito legal estar com você neste culto, onde mais uma vez queremos também celebrar o agir de Deus entre nós. E essa expressão, vem, Senhor Jesus, ela é chamada também por uma outra palavra, Maranata. Uma palavra que resume essa expressão, vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança e somos saudados nesta noite com essa esperança. É muito legal ter você aí do outro lado. Compartilhe esse vídeo, vamos espalhar este culto, vamos levar a palavra de Deus a mais pessoas para que essa esperança possa também chegar a mais pessoas neste nosso momento. Esse culto, ele não é ao vivo, este culto hoje ele está gravado. O pastor William está viajando nesse final de semana, então não é possível realizar o culto de maneira ao vivo, mas nós gravamos então o culto durante a semana para você, para que você pudesse também dispor da palavra de Deus nessa noite, e claro, por isso também nós não teremos a central de recados nessa noite. Isso não significa que você não possa deixar o seu recado, o seu boa noite, também aí nos comentários deste vídeo, que foi gravado, então não é ao vivo. Muito legal, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui você tem lugar e nós não realizamos esse culto em nosso próprio nome. Daí não teria validade nenhuma, mas este culto ele é realizado em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E nós estamos reunidos aqui, reunidos aí. Vamos cantar esse hino que nós conhecemos muito bem. A letra aparece para você na tela. Reunidos aqui só para louvar o Senhor. Hoje, irmão Vilmar está com a gente no louvor. Reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Só pra louvar ao Senhor, novamente aqui, em união. Algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Reunidos aqui e aí, lá onde estamos para louvar ao nosso Deus, esse Deus também que nos ama incondicionalmente, sem impor condições, que aceita também a nossa confissão. Por isso queremos agora chegar também ao nosso Deus, queremos também confessar a Ele os nossos pecados. Convido nós a termos então um momento de oração. Oremos. Senhor, sim, estamos aqui reunidos para celebrar o Teu amor, para louvar ao Senhor, novamente aqui em comunhão, mesmo que de maneira virtual, porque a igreja somos nós, as pessoas, e lá onde nós estamos, neste momento somos a Tua igreja. A partir da promessa que Teu Filho Jesus Cristo fez, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em Seu nome, ali Ele estaria no meio daqueles. Senhor, e aqui estamos nós, para celebrarmos este culto. Senhor, também Tu conheces o nosso coração. O Senhor, antes de falarmos, já conhece as palavras que queremos falar. Senhor, e nós viemos agora diante de Ti também pedindo perdão pelos nossos pecados, na certeza de que Tu ouves
e perdoas. Senhor, muito obrigado que podemos receber esse teu perdão como testemunha Lamentações 3, que as tuas misericórdias elas se renovam a cada manhã. Antes de abrirmos os olhos de manhã, as tuas misericórdias já estão disponíveis por pura graça. Muito obrigado. Senhor, perdoa nossos pecados e que possamos ter vida nova, esta que o Senhor também concede a nós. Perdoa-nos também quando não administramos os talentos que o Senhor nos dá de maneira correta. Dá que possamos fazer isso com alegria e em plena liberdade. Assim, ó Pai, nós pedimos e agradecemos em nome de Teu amado Filho, Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina hoje e para sempre. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, não apenas nós sofremos, mas nós sabemos disso, todo culto lembramos disso, mas porque o óbvio precisa ser lembrado continuamente, senão a gente esquece o óbvio. Também a criação de Deus sofre. Também a criação de Deus geme por causa da maldade que muitas vezes nós, seres humanos, também fazemos a ela. Nós queremos clamar agora por todos os sofrimentos do mundo, tanto de pessoas quanto da própria criação. Vamos cantar pelas dores deste mundo, ó Senhor. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Esta gente oprimida, apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abraça o mundo inteiro, tem compaixão. Sustente o testemunho do teu povo, teu reino vem a nós, Kyrie eleison. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Esta gente oprimida, apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abraça o mundo inteiro, tem compaixão. Sustente o testemunho do teu povo, teu reino vem a nós, Kyrie eleison. Teu reino vem a nós, Kyrie eleison. A criação em que nós estamos geme aflita, pedindo, clamando por nova criação. E como é bom saber que temos na palavra de Deus, no início, criação, e lá no fim, nas últimas páginas, nova criação, que vem de Deus. Nova criação da qual também nós podemos fazer parte, simplesmente por graça. E se confessamos a Deus os nossos pecados com sinceridade e arrependimento de coração, podemos crer que eles também estão perdoados, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. João Batista irá chamar Jesus com a seguinte palavra ou frase: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro sacrificado na cruz do altar,
para que nós possamos ter perdão. A cruz foi o púlpito onde Deus pregou o seu amor ao mundo. Vamos cantar: Bendito seja sempre o Cordeiro que reúne todas as tribos, povos e raças em louvor. Todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tanta cultura, língua e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Lá, 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 lá. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Lá, 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 lá. E a nós só cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Lá, lá, lá. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, também pela Tua palavra, e que o Senhor fala em língua humana para que nós pudéssemos entender os Teus mistérios que nos foram revelados. Revelados principalmente na pessoa de Jesus Cristo, Teu Filho, porque Ele é o Verbo. Ele, primeiramente, é a Tua palavra. E somente Jesus é a Tua palavra. Ele que é a palavra de amor a uma humanidade indiferente. Senhor, e Teu Filho Jesus nós encontramos nas Escrituras. E nós pedimos que também nesta noite possamos encontrá-lo. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Que o Senhor possa, através da palavra, entender a liberdade que temos diante de Ti, de que não precisamos temer o Deus que és, mas que em liberdade o Senhor nos coloca a usar dons e talentos a serviço do reino em plena liberdade. Assim nós louvamos e agradecemos e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através do Espírito Santo que atualiza a palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E queremos cantar as palavras do Salmo 19 através da canção A Lei do Senhor é Perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e totalmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Convido você a ler junto comigo Mateus capítulo 25, versos 14 a 30, onde nos diz então o Evangelho, a palavra de Deus deste culto. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, e aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o meu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger
de dentes. Vamos aclamar a leitura do Evangelho, cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e também a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, em 1862, o escritor suíço Jean-Jacques Rousseau lançava o seu livro Contrato Social, onde logo no início ele afirma: o homem nasceu livre e em toda parte se encontra sob ferros. O tema da liberdade acompanha pensadores há muito tempo. Basta lembrarmos também de Martinho Lutero, que tinha como sobrenome original a palavra Luder, que significava vagabundo, mas que ao redescobrir o Evangelho mudou o seu nome para Luther, que significa liberdade, deixando de ser Martin o vagabundo para ser Martin o liberto. O tema da liberdade continua passando pelos séculos, pois sempre de novo somos capazes de inventar novas formas de escravidão. No culto da Reforma, por exemplo, vimos como a polarização a partir das redes sociais pode ser uma dura e difícil escravidão da qual não conseguimos sair e na qual somos continuamente condicionados a acreditar no que as próprias redes nos mostram. O tema da liberdade precisa ser resgatado novamente e novamente. Em seu discurso histórico em Washington, em 28 de agosto de 63, o pastor batista norte-americano Martin Luther King afirmou, enquanto lutava para que os negros pudessem ter os mesmos direitos civis que os brancos. Olha o que ele disse: quando ressoar a liberdade, quando a liberdade ressoar em cada vila e em cada lugarejo, em cada estado e cada cidade, anteciparemos um dia em que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, juntarão as mãos e cantarão as palavras da velha canção dos negros: livres afinal, graças ao Deus Todo-Poderoso, estamos livres afinal. Entretanto, mesmo em 2020, o racismo volta a aparecer em suas múltiplas maneiras, e como se o clamor daquele pastor norte-americano, Nobel da Paz de 64, não tivesse tido efeito nenhum. Mas teve, mesmo que inventemos novas e modernas formas de escravidão. Mas qual é a ligação disto com a conhecida parábola dos 10 talentos? O que essa parábola quer dizer, além do óbvio? Por que aquele que apenas preservou o seu talento não foi aceito entre os outros, sendo que foi prudente? Por que apenas os que multiplicaram foram reconhecidos pelo Senhor da parábola? São perguntas bem intrigantes e que estão muito bem ligadas com o tema da liberdade cristã. Fato é que continuamos criando novas formas de escravidão. Porém, do ponto de vista cristão, a situação não é tão simples. Jean-Jacques Rousseau, como ouvimos, afirmou que o homem nasceu livre e em toda parte se encontra sob ferros. Dentro do mundo social e político isso é verdade, mas teologicamente, não. Jean-Jacques Rousseau não está errado ao afirmar que, como sociedade, nós buscamos novas formas de escravidão. Isso é verdade. Porém, biblicamente falando,
o movimento é ao contrário. Para a sociedade, sim, Rousseau está certo. Já para a igreja, na sua verdade, ela não se aplica. Mas isso torna o tema também tão importante e necessário. Na fé cristã, o movimento ele é ao contrário. A Bíblia ela testemunha que nós nascemos escravos. Sim, do ponto de vista bíblico, já nascemos acorrentados e condicionados a fazer o que é mal. Já nascemos acorrentados e condicionados a fazer aquilo que não agrada a Deus. Isso acontece por causa do pecado. Não apenas os que fazemos no dia a dia, mas o pecado original de Adão e Eva que afetou toda a humanidade e também toda a criação de Deus. O cristão não nasce livre, ao contrário, ele nasce escravo de si mesmo, de suas ambições, de suas cobiças, de seus desejos, da sua vontade de poder, de querer ser também igual a Deus. O apóstolo Paulo, ele irá testemunhar disso com as seguintes palavras, lá em Romanos 7, 19 a 20. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Percebeu? Queremos fazer o bem, mas continuamos fazendo o mal. E isso acontece não apenas porque fazemos o mal, mas porque o pecado habita em nós e porque em nós mesmos não há nada que possa remover essa mancha do pecado. O pecado é a nossa tragédia, o nosso destino e a nossa responsabilidade. O brete, onde todo ser humano está. Estamos acometidos pela tragédia do pecado desde o nosso nascimento e tudo o que fazemos, até as coisas boas, estão debaixo do sinal do pecado. Agostinho, que foi um pai da igreja, que viveu há quase 2000 anos atrás, ele dizia: eu não posso não pecar. O pecado é o nosso destino, tudo o que fazemos é pecado, bem como também uma responsabilidade plenamente nossa por tudo o que fazemos neste mundo. Entretanto, Deus não deixou o ser humano ir para o brete, para a morte, para o inferno. Primeiramente, Deus providenciou a lei que tem como função preservar a vida. Para isso existem regras. Para isso existem as leis, quer gostamos delas ou não. É para isso que existe o mandamento, por exemplo, não matarás, mas também não roubarás, não cobiçarás, assim por diante. Ou atualizando para os dias de hoje, não falarás no celular ao volante. Poderia ser o 11º mandamento. Por que existem essas leis? Para que a vida seja preservada, tanto a nossa como a do nosso próximo. A esse modo de vida de fé tem um nome bem específico: economia. O que é economia, pastor? Economia vem lá das palavras gregas oikos, casa, e nomia, regras. Economia são as regras da casa. É aquele olhar para a despensa e saber se tem comida de chega ou precisa comprar mais. Ao precisar comprar mais, é olhar para a carteira ou para o banco e ver quanto dinheiro se dispõe. Todos somos economistas, porque temos regras para a boa administração da nossa casa. São regras que pretendem preservar a vida, isso é economia. O mesmo ocorre com a economia da igreja, onde se tem regras para administrar os recursos comunitários, o mesmo também para o município, o estado e o país. Economias são as regras da casa, mas não apenas da nossa casa enquanto construção, mas também as regras da preservação da casa-comunidade, casa-cidade, casa-estado, casa-país e até, claro, da casa-mundo, onde nós moramos. São as regras da casa que visam preservar a vida, pois a preservação da vida é a primeira função da lei, também conforme Martinho Lutero. Logo, quando alguém fala ao celular ao volante, essa pessoa está quebrando a economia, porque está quebrando uma regra da casa, cidade, estado ou país, que quer, acima de tudo, preservar a vida, tanto dela quanto a das outras que estão no trânsito. Economia não é algo restrito aos governantes municipais, estaduais, nacionais,
mas é algo exercido por nós em casa, no trânsito, no trabalho, nos estudos, assim por diante. E pela graça de Deus, somos livres para cuidar. A casa, a cidade, estado, país e mundo em que vivemos não é apenas minha, mas nossa. É uma casa comum onde cada um exerce a sua responsabilidade. É isso que se encaixa com o texto que ouvimos anteriormente. Aquele homem iria se ausentar por um tempo e 3 servos então são chamados. A eles são confiados bens que deveriam ser administrados conforme a economia, ou seja, as leis da casa, que querem preservar a vida. 2 deles administraram bem os bens e até o multiplicaram. Já o outro ficou com medo e resolveu esconder o talento, para não correr o risco de perder aquilo que lhe foi confiado. Ficou medroso. Roger Scruton, um filósofo inglês que faleceu em janeiro deste ano, ele diz que só pode haver troca de bens e serviços. Olha o que ele diz. Somente onde há confiança entre os integrantes, e a confiança só existe onde as pessoas assumem a responsabilidade por seus atos e se tornam responsáveis por aqueles com quem negociam. Em outras palavras, a ordem econômica depende de uma ordem moral, segundo ele. Pastor, o que é moral? Moral, de modo bem resumido, é o modo como a pessoa age, quais os princípios, os valores que ela tem, se obedece às regras e às leis ou as quebra, se age com boa conduta ou com corrupção, assim por diante. Por isso precisa haver confiança. Você faria negócios com quem não confia? Claro que não. Assinaria de avalista para alguém que você não confia, para alguém que está com o nome sujo na praça? Responda você mesmo. Fato é que aquele homem confiou na responsabilidade daqueles 3 servos. Ele de fato acreditou que eles fariam uma boa administração com os talentos recebidos. Entretanto, 2 deles administraram bem, e o outro ficou com medo. Afinal de contas, por que 2 foram reconhecidos e aquele outro, mesmo tendo devolvido exatamente o que tinha recebido, não foi aceito? A resposta está em uma palavra: liberdade. Nesta parábola, o importante não é a quantidade. Se o que ganhou 5 talentos também os tivesse enterrado, certamente também não seria aceito. Não é a quantidade que importa, mas o que se faz com o que se tem. O texto não está julgando o homem que tinha apenas 1 talento, por ter apenas 1 talento. Não são as suas posses o critério, mas a sua atitude diante das posses. Obviamente também que, mais do que tudo, o texto não está falando das posses materiais ou financeiras que podemos ter, embora que nós poderíamos traçar muitos paralelos também com isso. O significado da parábola é espiritual. E a chave para entender a parábola está na palavra liberdade. Jesus está falando dele mesmo nesta parábola. Ele é o homem que irá para outro país. Jesus irá morrer na cruz, ressuscitar e subir aos céus. Enquanto ele estiver nos céus, ele derramou sobre a igreja dons e talentos que devem ser bem usados e administrados para a preservação da vida. Os dons e talentos não servem a quem os tem, mas àqueles que necessitam. Os dons e talentos não servem para glorificar o ser humano, mas para glorificar a Deus. Como dizia o professor Euler lá da faculdade, quem acha que tem todos os dons, ele se acha. Os dons foram dados a nós, por Deus, não para servirmos e engrandecermos o nosso nome. Os dons e talentos foram dados por Deus para servirmos a Deus por meio do próximo. Os dons e talentos são administrados e usados a partir
da prática do amor, seja na música, na liturgia, na pregação, no serviço, no trabalho, na diaconia, seja lavar um chão, seja trocar a fralda de uma criança, assim por diante. Não havendo em nada disso dons maiores e também não havendo dons menores, é tudo de igual importância. Todos os cristãos e cristãs receberam dons e há uma diversidade nos dons, conforme Paulo também testemunha em 1 Coríntios 12, a qual você também pode ler em algum momento, se você quiser. Um sabe cantar, outro sabe pregar, outro organizar, outro consertar, outro administrar, outro limpar, e todas as mãos unidas à obra fazem parte da economia, que é a boa administração do reino de Deus. Molhar uma flor é tão digno quanto a vir a esse púlpito e pregar a palavra de Deus. Alguns recebem uns talentos, outros recebem outros talentos. O importante é usar os talentos no reino de Deus e para Deus. E a liberdade? 2 daqueles servos entenderam a liberdade cristã. Eles chegam a arriscar o que receberam daquele homem, para em sua administração conseguir multiplicar os talentos. Eles são livres e se sentem completamente à vontade no reino de Deus para servir a Deus por meio do próximo. Eles não são tomados de medo diante daquele que lhes deu talentos. Não ficam angustiados e apavorados enquanto ele não volta. Enquanto o homem não volta, vão administrando com alegria, amor e liberdade os talentos que receberam. Enquanto Jesus não volta, somos convidados a usar nossos dons e talentos com toda alegria, amor e liberdade, não por obrigação ou orgulho, mas por espontaneidade. Já aquele outro servo não foi julgado por ter apenas um talento, mas por não ter liberdade em usar bem aquele talento. Esse servo pode ser comparado àquele que já ouviu tanto a palavra de Deus, mas ainda tem medo de Deus, ainda não compreendeu a graça de Deus, ainda não confia em Deus, vive alheio a Deus ou com medo, que a qualquer momento Deus irá jogar um raio na sua cabeça, caso pisa na bola, usando uma linguagem de hoje. Conta-se a história lá na Idade Média, inclusive, de 3 homens que estavam caminhando e de repente 2 deles foram atingidos por um raio. Aqueles 2 morreram e o terceiro sobreviveu. Aquele terceiro ele teria sobrevivido porque foi à missa naquela manhã. Esse é o problema. Quando vivemos com medo de Deus e medo do seu castigo, quando vivemos com medo de Deus, nós não encontramos a verdadeira liberdade de usar nossos dons e talentos para servir a Deus por meio do próximo, e sempre por meio do próximo. Quem vive com medo de Deus não consegue servir com liberdade. Ao contrário, está tão submetido ao medo que mal consegue viver. Vive oprimido e escravo de si mesmo, de seus sistemas religiosos de salvação por obras. Quem tem medo de Deus esconde seus talentos, com medo de não saber usá-los muito bem. Já aquele que compreendeu a graça vive a partir da liberdade, sem medo do julgamento, do juízo, da morte ou do inferno, porque estas são realidades já vencidas por Cristo Jesus na cruz. O pecado, o juízo e a morte eterna já foram aniquilados e esmagados por Jesus na cruz. Jesus nos liberta para vivermos pela graça, para usarmos nossos talentos servindo a Deus por meio do próximo. Nascemos escravos do pecado, mas somos libertos pelo Deus que morreu na cruz. Amados irmãos, amadas irmãs, quais são os seus talentos? O que Deus te deu? Quais são os seus dons? O que você sabe fazer muito bem? Não vem dizer que não sabe fazer nada, pois alguma coisa a gente sabe fazer. Acredite, esses dons e talentos que Deus te deu podem ajudar muito no reino de Deus. Já temos belas iniciativas também aqui em nossa paróquia de talentos e dons usados para servir a Deus por meio do próximo. O último mais lembrado é das 2 oásis, fazendo máscaras para doar a instituições
que cuidam de idosos. É isso. Usar os talentos sem medo de Deus, mas com liberdade, pois Cristo nos libertou, e se somos livres, podemos servir amorosamente ao mundo ainda preso, esse mundo preso nas amarras de escravidão. Confiança em Deus. Uma relação pautada no medo não gera confiança. Uma esposa que tem medo do esposo dificilmente irá permanecer com ele, pois a confiança está em risco. Ao contrário, o vínculo não é o medo, esse é o perigo. O mesmo diante de Deus. Se vivemos nossa fé com medo de Deus, vamos confiar. Vamos viver nossa fé em Deus em liberdade. Podemos confiar mesmo não entendendo as coisas que nos acontecem na vida. Somos livres para usarmos nossos dons e talentos. Vamos arriscar e usá-los não para conquistar a salvação, não para promover nosso nome e não para ganharmos algo em troca, mas simplesmente porque somos livres para servir a Deus por meio do próximo. Martinho Lutero, ele também dizia: Deus não precisa das nossas boas ações, mas o nosso vizinho sim. O nosso vizinho sim. Que nós possamos usar os dons e talentos que temos para servir a Deus, não apenas servindo a Deus, mas servindo aqueles que nós vemos, servindo aqueles que estão diante de nós, servindo aqueles que sofrem diante de nós, em plena liberdade, em pleno amor. Não precisamos viver com medo de Deus. Não precisamos. O juízo dele já caiu em Jesus. Nós somos livres para viver por pura graça, para executar boas obras, não para conquistar a salvação, mas porque já fomos salvos, podemos executar boas obras. E esse mundo está precisando de muitas mãos engajadas no reino de Deus. E eu quero terminar lendo mais uma vez estas palavras de Martin Luther King, esse pastor batista norte-americano. Quando ressoar a liberdade, quando a liberdade ressoar em cada vila e em cada lugarejo, em cada estado e cada cidade, anteciparemos o dia em que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, juntarão as mãos e cantarão as palavras da velha canção dos negros, livres afinal, graças ao Deus Todo-Poderoso, estamos livres afinal. Repete comigo aí na sua casa. Estamos livres afinal. Diz aí. Estamos livres afinal. Amém. E assim convido nós a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, todo tempo é tempo de louvar a Deus, porque nós somos livres, afinal, livres inclusive para louvar com toda alegria e entusiasmo, completamente livres. Que possamos ser cada vez mais livres, quebrar aquilo que nos acorrenta, que nos prende. Vamos cantar com toda liberdade, alegria, amor. Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito.
a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar, este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar, vem cantar, sim, vem cantar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar, este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar, vem cantar, sim, vem cantar, vem louvar. Queremos partilhar também de alguns avisos. Na quarta-feira nós temos o nosso De Longe Juntos, 9 horas da manhã, transmissão apenas pelo Facebook, quarta-feira, 9 horas da manhã. Sexta-feira vamos ter Janelas da Esperança com o professor Dr. Rolf Krieger, que vai trazer o tema da liderança servidora, também alguém muito entendido do assunto. Convido você também na próxima sexta-feira, então, a assistir 20 horas, Janelas da Esperança, tema da liderança servidora, tema muito importante também para nós, como paróquia, como comunidades, que temos tanto diretorias da paróquia, das comunidades, como também lideranças de grupos. Então aí vem também muitas dicas interessantes para a gente aplicar no nosso dia a dia. A campanha Vai e Vem, ela encerra no dia 14 de dezembro. Na Secretaria Paroquial existe então uma caixa, se você deseja fazer sua oferta para a missão. Lembrando que aqui no nosso sínodo, o projeto apoiado é a Pastoral do Cuidado, lá de Porto Alegre, que tem o trabalho de visitar a pessoas enfermas lá nos hospitais de Porto Alegre. Nós não conseguimos sair daqui de Sapiranga, isso não é tão fácil, ir até lá fazer uma visita a algum membro que está internado, mas sempre que fizemos contato com a Pastoral do Cuidado, eles prontamente nos atenderam e fizeram as visitas. É algo da qual todos nós, querendo Deus que não, mas a qual todos nós um dia podemos precisar, e como é bom se tem então lá a Pastoral do Cuidado, também para prestar esse atendimento pastoral em meio a um momento difícil. Então, campanha Vai e Vem para as ofertas de missão. Nosso próximo culto será no dia 22, às 19 horas, com transmissão nas plataformas digitais, Facebook, YouTube e também Rádio Harmonia. Esse então do dia 22 vai ser ao vivo, e tem um convite bem especial para você. Guarda na sua memória o dia 21 de novembro. A gente ainda vai também distribuir aí para você ver o cartaz no WhatsApp, nas redes sociais. Dia 21, isso é um sábado à noite, dia 21 às 19 horas, nós vamos ter cultura na igreja. Nós vamos ter aqui na Comunidade Vida Nova, com transmissão online, é apenas online, Confraria do Canto com Maurus Harf, trazendo muitas músicas bem bacanas. Vamos também, como igreja, celebrar cultura, arte, música, isso também é muito interessante. Transmissão, então, pelo YouTube e pelo Facebook, dia 21, agora de novembro, um sábado à noite, às 19 horas. Uma boa programação aí, boa música, para você também poder ouvir aí no seu sábado à noite, então, dia 21. Guarda bem essa data, muito interessante. E também sobre o calendário do ano que vem, nós pedimos que os grupos enviem então as suas datas até o dia 20, mais tardar até o dia 30, se for então necessário, para também a gente colocar as atividades no grupo. Ah, mas pode repetir o desse ano. Não dá, porque pode cair num feriado, pode cair em algum outro dia. A gente prefere que os grupos mesmos possam também fazer isso. Também tem um aviso aqui importante: jovens com 19 anos, todos através do batismo são membros da comunidade. Com a confirmação, o jovem passa a ser membro contribuinte espontâneo até os 18 anos. Ao completar 19 anos, ele contribui normalmente como os demais membros da comunidade. Maiores informações também na Secretaria da Paróquia, e também já lembrando que a Secretaria está funcionando de segunda a sexta das 13h30 até as 17h30, segunda a sexta das 13h30 até as 17h30,
e nos sábados de manhã, das 8h30 até às 11h30. E nós temos também na secretaria devocionários à venda, Castelo Forte ao preço de R$19, senhas diárias R$17,50, e se você deseja encomendar algum outro, Orando em Família, presente diário, pão diário, start para o dia, surpresas para hoje, você também pode então ali na secretaria encomendar, que também será providenciado. O que eu tinha de avisos são esses, e assim eu convido nós então. Hoje nós não tivemos central de recados, então não posso falar os motivos que talvez foram colocados aí do outro lado, mas temos também certeza que na oração do Pai Nosso eles são ouvidos e também são percebidos pelo nosso Deus, que inclina o ouvido para ouvir nossa oração. E assim convido você a nós termos uma palavra de oração. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós louvamos e agradecemos por esse culto e que o Senhor nos presenteou com dons, talentos, não para servirmos a nós, não para uma glória própria, mas para servir a Ti por meio do próximo. E que possamos fazer isso com todo o nosso engajamento diaconal, missionário, para que o mundo possa também ser impactado pela mensagem do amor, a mensagem da liberdade, que quebra toda a amarra de escravidão. Senhor, nós queremos louvar e agradecer pelos aniversariantes da próxima semana, o Aníbal José Kohlrausch, a Neuci Schutz Lehmann, a Roane Rejane Semin, o Elisandro Marx, a Andrea Bloss de Campos, o Darcy Schenardi, Marlene Ungentobler Kaiser, a Valia Theodora Klein Kautzmann, o Jordan de Campos, a Erika Harf Weber, o Henrique Armando Auler, a Lisiane Santos Ribeiro Hartz, a Maria Catarina Schaeffer, o Paulo Emílio Dimmer e a Andrea Santos de Carvalho. Que Tu possas abençoar esta data tão querida, conceder também a todos esses aniversariantes um feliz e abençoado dia de aniversário. Pedimos também que concedas muitos e abençoados anos de vida a todos esses Teus queridos. Senhor, tudo mais o que está em nossas mentes e corações que nós não falamos, mas que o Senhor já conhece, agora entregamos a Ti na oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. E antes de nós recebermos a bênção, queremos também agradecer quem tem colocado os seus dons e talentos para a gente poder fazer esse culto. O Mateus e o Lucas aí cuidando da gravação. Hoje quase falei transmissão. Gravação, a gente até ligou o cabo da internet, não sei porquê, mas foi o hábito, né? Obrigado a vocês dois sempre aí também dando força, e também o Vilmar, que também ajudou a gente aí com esses belos hinos, né? Depois de um dia de muito trabalho e também cansaço, né, Vilmar? Mas também sempre disposto aí, também agradecemos, né? Também esses dons e talentos que nos ajudam a fazer também a transmissão desse culto. E assim recebemos a bênção de nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos acompanha, nisso nós podemos confiar. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Ide na paz do Senhor. Hoje nós não temos sino, mas você pode escutar na sua cabeça o som dos sinos. E assim terminamos esse culto.